Queridos irmãos, hoje nós começamos a ler o primeiro livro dos Macabeus. Até a semana que vem, aliás, durante toda esta semana, nós leremos o livro dos Macabeus, o primeiro e o segundo. São livros imensos, são grandes, e tem capítulos grandes também, alguns versículos também bastante grandes. E é um livro que descreve um momento muito importante da história de Israel. Todos nós sabemos que Deus tirou o povo do Egito, depois estabeleceu o povo na terra prometida. Ali o povo estava dividido em 12 tribos. Quando Saul é proclamado rei, e sobretudo depois dele Davi, cria-se um reino unificado, que dura até o reinado de Salomão, depois do qual os dois reinos se dividem, o reino norte e o reino sul. Ambos prevaricaram contra Deus. O reino norte foi inteiramente dizimado pela Assíria. E o reino sul, Judá, foi levado, deportado, exilado para Jerusalém. O rei Joaquim, com toda a corte e muitos membros do povo. Durante a permanência de Israel em Babilônia, acontece uma troca de império. O Império Babilônio, até então, era quem controlava o território. O Império Babilônico é abruptamente interrompido pela conquista do Império Medo-Persa. O Império Persa, depois se solidificou como Império Persa. O Império Persa tinha características muito interessantes. Por exemplo, respeitava a religião dos povos dominados. Estabelecia para com os povos dominados uma política fiscal, mas que se coadunava com as lideranças naturais que haviam naquele povo. Isso foi o que aconteceu depois da reconstrução de Jerusalém, nos tempos de Esdras e Neemias. Pois bem, quando o Império Macedônio, o Império de Alexandre Magno, o Império Grego, devora o Império Persa, muda completamente de política. E o que acontece? Impõe os costumes helenistas, os costumes pagãos sobre Israel. E é nesse contexto que são escritos os dois livros de Macabeus. Eles descrevem a resistência do povo israelita à tentativa de helenização, de paganização de Israel. Por isso, começa o primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele era da dinastia dos Seleucidas, que dominaram o governo do Império Macedônio e, com muito autoritarismo, de uma maneira muito despótica,
tiveram uma política de intransigência com relação a todos os povos dominados. Estiveram em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. É o pensamento aparentemente conciliatório de quem diz assim: não vamos ser radicais, nós precisamos ceder um pouco, nós temos que nos adaptar, porque nós estamos isolados no quadro internacional, temos que ter diálogo com as demais nações, temos que nos irmanar com elas e, portanto, precisamos abrir mão de algumas das nossas intransigências. Sempre aparecem essas pessoas que nos querem, por assim dizer, anestesiar diante do espírito do tempo. Estas palavras agradaram a alguns, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Ou seja, o rei, ao invés de garantir que fosse obedecida a lei de Deus, autorizou a que eles livremente seguissem os hábitos, os costumes das nações pagãs. E aí ele começa a descrever. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Os gregos praticavam esportes de luta, de diversos tipos, inclusive nus, de uma maneira abusiva, às vezes alguns esportes perigosos que levavam à morte mesmo. Ora, como eles lutavam nus, aboliram o uso da circuncisão. Claro, uma vez que lutavam nus, os judeus ficavam com vergonha de trazerem a cicatriz da aliança em seu membro viril e, portanto, renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. É o que acontece com todo mundo que não tem fibra moral, que quer ser aceito, que quer ser, de algum modo, compreendido pela cultura do tempo. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Veja, tudo começa com concessões. E aí, quando você concede, quando você abre mão da lei de Deus, quando você começa a se adaptar, logo você é devorado. Você abre mão de alguma coisa, logo vem a autoridade despótica que quer fazer todos entrarem em apostasia. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado, ou seja, trabalhando em dia de sábado. É o que acontece quando nós começamos a brincar com idolatria. Ah, mas hoje não sei o quê, vamos fazer aqui um altar para um falso Deus, vamos aclamar com a palavra não sei qual. Não é uma questão de cultura, é uma questão de... Não é bem uma questão religiosa, são modos diferentes de chamar e não sei o quê. Ali entra a idolatria. Eles começam a adorar outros deuses, já não guardam mais o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. O que é isso? O altar dos sacrifícios era o altar que ficava na entrada do templo.
era onde se imolava o sacrifício expiatório, conforme a lei de Moisés. O rei Antíoco colocou no altar do sacrifício uma imagem do deus Apolo. É uma profanação absolutamente sacrílega na mentalidade dos israelitas. Ele colocou um deus pagão no altar do sacrifício. Isso é uma coisa tão terrível que eles nem mencionam aqui mais o nome. Eles dizem a abominação da desolação, porque é algo tão absurdo, tão indizível, que é impossível até de se dizer, da ojeriza, da asco. E pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares, o que era proibido pela lei de Moisés. Só se podia sacrificar no templo de Jerusalém. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas, o que também era proibido. O incenso só deve ser queimado no altar de Deus, no altar dos incensos, dentro do templo. De certo modo, isso vale para nós até hoje. Muitas pessoas não entendem, né? Por que a Igreja Católica, por exemplo, não faz casamentos em buffets? Ou não celebra a missa em qualquer lugar? Tem que ter igreja, tem que ter um espaço sagrado. Tem algumas pessoas até que perguntam, né? Padre, pode acender incenso em casa, né? Eu digo, pode, em casa de macumba, em casa de umbanda, em casa de candomblé, mas em casa católica, não, né? Em casa de católico, não. O incenso se dá a Deus no seu altar, durante o culto divino. O povo não é sacerdote, oficialmente, tem um ofício sacerdotal para apresentar a Deus o incenso. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo, depois rasgados. É isso que acontece. Já não queremos mais saber da lei de Deus, vamos rasgá-la. Ela se torna odiosa. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Ou seja, uma pequena concessão no início se torna pena de morte no final. Muitos cristãos da nossa geração não entendem isso. São subservientes. Querem fazer os gostos, adaptar o evangelho. Isso significa o quê? Aqueles que o fizerem estão compactuando simplesmente com a supressão da igreja. Ela não acontece agora, mas acontecerá um dia, quando todos já tiverem prevaricado contra a lei, porque quem transige num ponto concreto abre as portas para a transgressão em todos os demais pontos. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a aliança sagrada, foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Essa é a introdução do livro dos Macabeus. No fundo, o livro falará disso, dessa resistência que uma pequena família teve e que sacudiu as estruturas do seu tempo, pois preferiram ser fiéis a Deus do que prevaricarem contra Ele para agradar os homens. Que o Senhor nos conceda o mesmo espírito de fortaleza, para que, diante de todas as investidas da apostasia, todos nós nos mantenhamos em pé, preparados para o combate, a fim de jamais prevaricarmos contra a aliança do Senhor.